Boa tarde, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Sinteste. Nessa tarde, trataremos do assunto reforma administrativa e os servidores públicos. Teremos a participação de Ana Georgina, do DIEESE. Boa tarde, Ana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E o nosso coordenador, Firmino Júlio. Boa tarde, Firmino. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Ana Georgina. Boa tarde a todos e todas. Vamos fazer realmente uma live excepcional, porque é um tema muito importante para todos nós, servidores públicos, né? E vamos esperar que a contribuição que todos os servidores, e principalmente Ana Georgina, que é a nossa baluarte do DIEESE, possa contribuir também para o nosso agradecimento. Nesse momento, o conhecimento do que é realmente uma reforma administrativa que está se propondo a avançar sobre todos os servidores. Ana, fique à vontade para... Certo. Bom, gente, como eu tinha dito antes, né, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, né, a direção do Sinteste, as pessoas de Firmino e de Salvador pelo convite que foi feito ao DIEESE, né? Ainda que o assunto não seja bom, não seja do nosso agrado, mas é um prazer participar da live com vocês, né? Gostaria de começar falando, né? Fazer tipo uma breve retrospectiva do que das ações que têm sido feitas em relação ao serviço público, né, aos servidores públicos, não só os federais, como os estaduais e municipais, né? Já há algum tempo, nós temos visto algumas questões bastante importantes acontecendo com os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público. Nós tivemos ali, no ano passado, em novembro, né, a promulgação da reforma da Previdência, né, que foi uma reforma dos regimes próprios, no caso da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência Federal. Ela pegou os servidores públicos federais e pegou os trabalhadores, né, do Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS. Logo depois disso, até para se adequar, em alguma medida, à reforma que tinha sido feita no âmbito federal, vários estados também fizeram a sua própria reforma da Previdência, né? Então, todos vocês devem lembrar que em dezembro de 2019, no dia 18 de dezembro, o governo do estado ele envia para a Assembleia Legislativa, inicialmente a PEC 157, né? 158, que era a proposta de reforma, né? Houve toda uma mobilização das entidades sindicais de trabalhadores do setor público e, no dia 31 de janeiro, isso foi promulgado. Mas, antes disso, o que nós observamos é que já desde o início do ano passado, com a mudança de governo, já há uma ideia, né, de criar uma reforma administrativa, e aí não só no âmbito federal, mas também uma reforma administrativa que pegue estados e municípios, né, na linha do ajuste fiscal que o governo diz que precisa fazer, né, para alcançar o equilíbrio das contas públicas. Então, a gente viu corte de orçamentos, né, das universidades federais, né, mas também nós vimos vários cortes que, no final das contas, acabam também impactando os estados e os municípios, né? Várias medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro que acabaram tendo rebatimento sobre estados e municípios. E logo no final do ano, logo depois da reforma da Previdência aprovada, o governo ele manda para o Congresso o que ficou chamado de Plano Brasil Mais. E o Plano Brasil Mais é um conjunto de 3 PECs, né, propostas de emenda à Constituição, exatamente no sentido de perseguir, né, de buscar o equilíbrio fiscal. Então, nós temos, dessas 3 PECs, 2 que dialogam muito diretamente com os servidores públicos, né? E aí, tanto os servidores federais, quanto os servidores dos estados e dos municípios.
A primeira PEC desse conjunto de 3 é a PEC 186, que é chamada PEC emergencial. E é exatamente a proposta do governo para quase um ajuste, né? Um ajuste fiscal nos estados e municípios e na União, e isso muito em função também, muito em cima dos servidores públicos, a fim de tentar criar umas regras para que esse equilíbrio fiscal seja alcançado. Nós temos também uma outra PEC, que é a 1887, e a 187 não diz diretamente respeito aos servidores, que é uma proposta de que o governo pegue todos os fundos que não são constitucionais, ou seja, os infraconstitucionais, para poder utilizar, né, o recurso desses fundos para abatimento da dívida pública, né, e para investimento em atividades produtivas, segundo o governo. Então, assim, tirando, por exemplo, o FGTS, que é um fundo, mas é um fundo constitucional, né, o FAT, os outros fundos, eles seriam encerrados, independente de para que eles existem, né, qual a sua finalidade, por exemplo, fundo para o Nordeste, fundo para a Amazônia, e esses recursos seriam convertidos, não é, em recursos para abatimento na dívida. Recentemente, vocês devem lembrar, vocês devem ter ouvido pela imprensa, que o governo pegou o fundo do PASEP, do PIS-PASEP, e ele encerrou e transferiu os recursos para o FGTS, né? Porque como também recursos dos trabalhadores, ele transferiu para o fundo do FGTS. Isso aí já é uma maneira, né, de fazer gestão desses fundos. E a PEC 188, que é a PEC que eles chamam de Pacto Federativo, né? Então, são condições que o governo federal coloca para que ele possa continuar não só transferindo recursos para estados e municípios, mas também que ele possa avalizar empréstimos com entidades financeiras. Então, ele cria regras que estados e municípios precisam cumprir para que as contrapartidas do governo, aquelas que não são obrigatórias, porque as obrigatórias, como fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, ele não pode mexer. Mas as transferências não obrigatórias possam acontecer. E aí, basicamente, é um conjunto de coisas que diz o seguinte: a possibilidade, né? E aí a PEC emergencial, ela traz muito isso, né? A possibilidade, por exemplo, de você reduzir jornada dos servidores públicos em até 25%, com redução proporcional de salários, né? Proibição de aumento real para o salário mínimo, não é? Proibição de qualquer reajuste durante um período, né? Quando os estados estiverem numa situação crítica para todos, né? A proibição até mesmo de movimentação no plano de cargos e no plano de salário, né? No plano de carreiras e salários. E isso quando o estado ou município tiver ali um comprometimento entre 85% e 95% das suas receitas correntes líquidas, né? Então, a gente percebe que, embora o governo não tivesse ainda feito uma proposta fechada de reforma administrativa, em várias outras reformas já haviam mecanismos, né, de redução do custo do trabalho do servidor público, né? E aí, a gente precisa dizer o seguinte: isso é um discurso que cola muito fácil na sociedade, né? A sociedade sempre houve uma demonização dos trabalhadores do setor público como trabalhadores que recebem um salário muito alto, que são pouco produtivos, que trabalham pouco. Então, quando o governo diz que ele vai criar medidas e reforma administrativa ou uma PEC para um pacto novo federativo, uma PEC emergencial, para reduzir, isso muito entre aspas, os privilégios dos servidores públicos, a exemplo do que ele fez na reforma da Previdência, vocês devem estar lembrados, né? Com certeza. Isso, né? É um discurso que cola muito fácil nos ouvidos. E só que, assim, muito desse discurso do governo, ele é baseado em premissas que não necessariamente são verdades.
Para vocês terem uma ideia, 57% dos servidores públicos ganham até 4 salários mínimos. O valor médio ali, valor máximo, até R$ 3.816, né? Se a gente pega só os municípios, 73% dos trabalhadores dos municípios do setor público ganham menos do que isso, né? Então, não se justifica a gente pensar ou ver trabalhadores e trabalhadoras do setor público como trabalhadores extremamente abastados, que recebem salários muito altos. As pessoas confundem algumas carreiras e, mesmo assim, algumas funções dentro das carreiras, não é? Porque nós não podemos dizer, por exemplo, que todo mundo no judiciário recebe igual juiz. Ainda que o salário médio, a remuneração média no judiciário seja alta, por exemplo, em relação ao executivo, nem todo mundo vai ganhar como magistrado, né? A mesma coisa no legislativo e a mesma coisa no próprio executivo. Existem algumas carreiras que têm uma remuneração maior do que a média, mas a grande maioria dos servidores públicos, sobretudo os técnicos, que são os maiores responsáveis pelo funcionamento do Estado, o suporte para o funcionamento do Estado como um todo, não é? Recebem muito abaixo disso. E aí o que acontece? No último fim de semana, o Senado aprovou o que eles chamam de PLP 139, aliás, 039, esse PLP 039, ele veio com uma carinha de ajuda, socorro a estados e municípios por conta da pandemia do coronavírus, né? Obviamente, estados e municípios vão precisar de muita ajuda federal nesse momento. Por quê? Porque se você tem as medidas de isolamento e distanciamento social, as atividades produtivas, sobretudo no setor de serviços, né, que você tem turismo, tem comércio, tem vários setores que estão completamente parados, então o governo ele vai precisar socorrer para poder, de alguma maneira, minimizar essa queda de arrecadação, né? Só que o que aconteceu? O governo ele oferece esse socorro, né? São 60 bilhões, né, que vão ser repassados diretamente para estados e municípios, sendo que 10 milhões especificamente para serem utilizados na área da saúde para enfrentamento à pandemia, né? Também suspensão temporária do pagamento da cobrança da dívida dos estados e municípios com o governo federal, né? Com uma renegociação só a partir do final de janeiro de 2021, mas, para isso, o governo coloca uma série de contrapartidas. E uma das contrapartidas é o congelamento dos salários dos trabalhadores federais, estados e municípios até dezembro de 2021, né? Então, até dezembro de 2021, com exceção dos trabalhadores da saúde e dos trabalhadores da segurança pública, ninguém pode ter nem só a reposição inflacionária, não pode ter nada, tá? Está congelado. Também não pode acontecer nenhum tipo de atualização de plano de cargos ou elaboração de plano de cargos ou as promoções e as progressões no plano, não é? A própria licença-prêmio, quando ela é remunerada, triênio, anuênio, quinquênio, todo mundo que teria direito, por exemplo, a mais um ano, no caso do anuênio, ou a um ano, um triênio fechado, um quinquênio, isso está congelado até 2021, né? E, novamente, o que acontece? No momento em que todo mundo sabe a gravidade do que nós estamos vivendo, né? E que todo mundo percebe a necessidade desse socorro do governo federal para os estados, mais uma vez, é muito fácil colocar, né, o servidor público como aquele que vai ter que ajudar, nesse momento, com o seu sacrifício, para que a economia não quebre, né? Sobretudo que, até agora, as medidas que foram adotadas, por exemplo, de redução de jornada, redução de salário, suspensão de contrato de trabalho, foram para o setor privado, né? O próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele advoga ainda uma tese de que não é só congelar,
Na realidade, os salários dos servidores precisariam ser reduzidos também, a exemplo do que está acontecendo no setor privado, para ter uma equidade, né? Bom, já que o privado está sendo reduzido, o do público também tem que ser. E aí, quando a gente se debruça especificamente sobre o estado da Bahia, eu não preciso dizer a vocês que estão assistindo o drama. Por que o drama? Porque tem 6 anos, praticamente, que os servidores do Estado não têm reajuste, né? Então, isso significa dizer que são mais quase 2 anos, 1 ano e meio, que a gente ainda está em maio, né? Até dezembro de 2021, é mais 1 ano e meio que os servidores e servidoras do Estado da Bahia vão ficar sem reajuste. E isso, num momento em que, além dessa perda de renda, por conta do congelamento, né, do salário, da falta de reajuste, mas você teve um aumento da alíquota previdenciária, inclusive até mesmo antes da reforma, né? Verdade. A alíquota da Previdência aqui no estado da Bahia, ela aumentou em 2018, ela aumentou antes da própria reforma, né? No caso dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados e pensionistas, isso é mais dramático. Por quê? Porque, além de não ter reajuste, uma boa faixa que era isento de pagar contribuição previdenciária, porque ganhava até o teto da Previdência, vai passar a pagar. Por que vai passar a pagar? Porque, com a reforma da Previdência do Estado, pessoas que ganham até 3 salários mínimos estão isentas de pagar com prévio, né? Os aposentados e pensionistas. Mas quem ganha já a partir de 3 salários mínimos vai ter que pagar com prévio. Então, é uma redução de salário. Nesse meio tempo, nós também tivemos aumento da alíquota do Planserve, da contribuição dos trabalhadores ao Planserve, não é? Não sei se é o caso nessa categoria, mas, por exemplo, para vários profissionais do Estado que têm 2 vínculos, por exemplo, professores que fizeram 2 concursos, ou, por exemplo, o técnico da universidade, ele é técnico da universidade, mas ele também dá aula no Estado, né? Essas pessoas que têm duplo vínculo aqui no Estado vão ser tributadas não mais em cada contrato, digamos assim, né? Vai ser tributado agora na soma dos vencimentos das 2 atividades. Então, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, vai ser bastante penalizado, né? Tem gente que está tendo um aumento de imposto de renda retido na fonte enorme. Então, assim, tudo isso para dizer da delicadeza do momento. E para finalizar, para não cansar vocês e a gente poder debater, eu queria dizer uma coisa. Na realidade, esse ainda não é o plano de reforma administrativa que o governo federal tem em mente. O governo federal tem em mente a quebra da estabilidade. E aí a quebra da estabilidade, obviamente, não para quem já está, mas para as pessoas que vão entrar no serviço público a partir dessa reforma, se ela ocorrer, não existe mais estabilidade, né? Para aqueles que estão, é quase como se deixasse de existir também. Por quê? Porque o governo quer condicionar a estabilidade do servidor e a permanência dele no Estado a partir do desempenho, né? Então, ele quer introduzir avaliações de desempenho que podem propiciar a demissão, o desligamento do servidor ou da servidora por insuficiência de desempenho, né? Outra coisa também, um pouco antes da reforma trabalhista, que aconteceu em julho de 2017 e entrou em vigor em novembro, lá em março de 2017, foi aprovada a terceirização irrestrita, inclusive no Estado. O que significa isso? Antes, o movimento sindical sempre defendeu a tese de que a terceirização devia acontecer só nas atividades meio, né? Ou seja, em um banco, a vigilância não é a atividade fim de um banco, então a vigilância pode terceirizar, mas o trabalho do bancário não, né? Então, com essa possibilidade de terceirização irrestrita, inclusive no Estado, pode existir o caso, pode existir não, é plenamente possível,
que você não precise mais fazer concurso, por exemplo, para técnicos administrativos das universidades estaduais. Você pode contratar essas pessoas via terceirização, né? Via contrato temporário. Diversas maneiras você pode fazer isso, né? Você só não pode terceirizar no Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo federal, estadual e municipal, o que eles chamam de carreiras típicas do Estado, que são quais? Forças Armadas, Segurança Pública, Magistratura, Diplomacia e Auditoria, Fiscalização e Controle, ou seja, TCU e os auditores do trabalho e os auditores da Fazenda. Todos os demais servidores, inclusive, eu falei dos técnicos administrativos das universidades, mas, inclusive, os próprios professores e professoras também podem ser contratados terceirizados, tá? E nesse PLP 039 que eu falei, que foi aprovado no Senado no fim de semana, que vai provavelmente entre hoje e amanhã para a Câmara, para ser votado novamente, já que teve modificações e depois volta para o Senado, os concursos públicos também estão proibidos. Eles só podem ser feitos para cargos que tenham vacância, né? E mesmo assim, se for um caso de extrema necessidade. Então, as contratações também, via concurso público, ficam mais dificultadas nesse período da pandemia. Bom, gente, para iniciar o nosso debate, eram as informações que eu queria trazer e eu estou à disposição para a gente ir conversando. Tem que respirar, viu, Ana? Tem que respirar, viu? Respirar muito. Tem que respirar, porque eu acho que a categoria é com água. Ana, veja bem, nós estamos aqui com essa live aberta a todos os servidores públicos, em especial as universidades. Uhum. E veja só, a UNEB é uma universidade excepcional porque ela é multicamp. Ela está hoje em 24, 25, até 26 municípios da Bahia. E aí, veja só, tudo que foi construído, foi pensado pelo professor Edivaldo Boaventura, foi no âmbito de expandir a educação, né, por toda a Bahia. Mas aí, veja só, isso que você coloca para a gente, que é praticamente a extinção dos concursos públicos, né? A gente já observou isso já a partir de 2017, quando os gestores eles começaram a fazer processo seletivo REDA. E aí eu queria que você fizesse assim, uma análise sobre essa expansão dos REDAs e terceirizados sobre as universidades, no sentido até de promover o desgaste do nosso fundo previdenciário, o FUNPREV, né? Tem uma consequência enorme. Por exemplo, a UNEB mesmo, ela fez a opção por, ao invés de concurso público, por fazer um REDA, que está trazendo assim enormes prejuízos assim para os próprios colegas, não supre as necessidades, né, de uma universidade que é praticamente o estado da Bahia quase inteiro, né, e você ainda aborda a questão dos professores também, que também estão sentindo isso na pele. Eu queria que você fizesse uma abordagem sobre esse avanço dos REDAs e dos terceirizados sobre as universidades públicas. Esse ponto que você traz, Firmino, foi um dos pontos que nós mais batemos assim na tecla durante a discussão da reforma previdenciária, né? Nós sustentávamos a tese seguinte: um dos problemas nesse momento de existir um déficit, né? Não é só esse problema, mas um dos problemas que alimenta o déficit previdenciário no Estado é o fato de que hoje nós temos um grande volume de servidores ao longo dos últimos anos se aposentando, não é? Nós não temos concurso para suprir aqueles que se aposentam, não é? E nós estamos contratando trabalhadores ou REDA ou terceirizados que contribuem para um outro regime previdenciário, né? Porque, assim, quem é REDA, quem é temporário, quem é terceirizado, contribui com o INSS, que é o regime geral de previdência social, né? É um regime diferente do FUNPREV e do BAPREV, que é o regime próprio de previdência social do Estado da Bahia. Então, qual é o cenário que nós temos? Nós temos
os servidores concursados que contribuem para o FUNPREV se aposentando, muitos deles deixando de contribuir porque tem uma faixa salarial menor, né, do que a isenção, e os que estão entrando nos seus lugares contribuindo para um outro regime. Então, você tem um descompasso, né, entre o gasto previdenciário e a receita previdenciária, né, entre despesa e receita. E quanto mais esse modelo de contratação privado for utilizado em detrimento do concurso público, não é? Nós vamos ter esse desequilíbrio. E aí não adianta você fazer reforma, não adianta você aumentar a alíquota, não adianta você botar contribuição extraordinária, não adianta reduzir a isenção para quem já é aposentado e pensionista pagar, porque o grande problema é de fluxo, né? Você tem as pessoas se aposentando, as que vão entrando no lugar para um outro regime. Então, na realidade, essas que estão entrando, contribuindo para o INSS. Esse é um grande problema, não é? Então, o que tende a acontecer se isso não for modificado? Tende você a aprofundar a questão do déficit, não é? Sobretudo a longo prazo, à medida que mais pessoas contratadas via concurso forem se aposentando e pessoas contratadas de forma terceirizada ou temporária forem entrando. E aí, quando a gente fala isso, eu preciso deixar muito claro que não é uma fala contra o terceirizado, o RED ou temporário, não é uma fala contra os trabalhadores. Até porque esses trabalhadores entram assim porque eles não têm concurso. Se tivesse concurso, eles entrariam para o concurso. Mas a questão é que as condições de trabalho são diferentes, a remuneração é diferente, né? A contribuição previdenciária é diferente. E isso, até mesmo para a ação sindical, é ruim, porque você acaba dividindo a categoria, né? Hoje em dia, com a reforma trabalhista, e olha que curioso, quando a reforma trabalhista aconteceu, um monte de gente achava do setor público que não dizia respeito a si, porque eram trabalhadores do setor público. E que a reforma trabalhista era uma reforma para trabalhadores do setor privado, da CLT. E hoje nós observamos que a reforma trabalhista, junto com a terceirização irrestrita, ela ameaça muito o trabalhador que é estatutário, né? Pela própria questão de que ele, teoricamente, está sendo substituído sistematicamente pelos trabalhadores contratados dessa forma. Né? Então, no final das contas, virou um problema de todo mundo. Sempre foi um problema de todo mundo. Ou seja, é um processo de destruição da carreira. Exatamente. E o que você fala, Salvador, é o X da questão. Você deixa de ter carreira. Por que você deixa de ter carreira? Porque a pessoa que entra terceirizada, ela hoje está trabalhando na UNEB, como um técnico administrativo, um professor, né? Mas amanhã, se aquela empresa na qual ela trabalhava perde o contrato com a UNEB, ela pode ir trabalhar no hospital, ela pode trabalhar no tribunal, ela não tem uma carreira específica, né? E a rotatividade, você vai ter o tempo inteiro uma mudança gigantesca de pessoas na universidade, e nos hospitais, e no tribunal, e nas escolas, entende? Porque você não tem a carreira. Então, o profissional, ele nem consegue ter acúmulo, ele nem consegue ter a formação e o tempo de experiência necessário para desempenhar suas atividades. Outra coisa, Ana, que você falou, que eu estou pensando aqui, observa que, como o Estado vem terceirizando, e a gente já testemunhou muitas vezes em várias reportagens na mídia, que várias empresas terceirizadas em instituições públicas atrasam o salário. Por outro lado, o Estado vende a história que nós somos ineficientes, às vezes preguiçosos, trabalhamos mal, e que medidas tipo essa de terceirização resultaria em um serviço melhor para a sociedade. Não se vê isso. Eles próprios atrasam o salário das pessoas, as pessoas ficam fazendo protesto. Tantas vezes a gente já testemunhou isso na TV. Então, fica bem claro que terceirização do serviço público não será bom para a sociedade. Não é bom por isso. Primeiro de tudo, não é bom para o próprio trabalhador terceirizado. Esse trabalhador terceirizado, sistematicamente, tem salários menores, tem menos direitos, no sentido de que ele não tem as gratificações, ele não tem as coisas que são um reconhecimento da sua carreira, do seu posto, um estímulo,
né? Por exemplo, eles não têm plano de cargos e salários, eles não estão no plano de cargos, né? Como eu falei, eles ficam à mercê dos contratos serem renovados ou não. E hoje em dia, esse negócio da terceirização é aquela história de quem custa menos. Então, para uma empresa custar menos para oferecer os serviços dela de terceirização de mão de obra, ela vai tirar de onde para ela poder garantir o lucro dela como empresa? Ela vai oferecer, né, o mínimo possível para esse trabalhador, né? Então, ela sempre vai pegar, por exemplo, um acordo coletivo que não seja o mesmo acordo coletivo do Sinteste, porque o Sinteste é dos servidores que são, né, concursados, tudo direitinho. Então, com isso, e não é incompetência nem ineficiência do servidor terceirizado, ao contrário, na realidade é que ele tem uma condição de exercer a sua atividade muito diferente, até por não ter estabilidade, até por ter uma rotatividade, cada dia está num lugar diferente, ele não tem condição de realizar um serviço, que eu não vou dizer que ele não tem condição de realizar um serviço bom, não. Ele não tem condição de realizar o melhor serviço que ele poderia, porque ele presta um bom serviço, dentro das condições que são colocadas para ele, entende? Então, na realidade, e fora que a terceirização é uma certa balela de que terceirizar custa mais barato do que você ter uma carreira, contratado por concurso. Porque o contrato da terceirização, ele tem que ter o lucro da empresa, né? Então, para ter o lucro da empresa, essa empresa acaba explorando mais ainda esse trabalhador. Então, para a sociedade, isso não é um custo baixo, né? É um custo de você explorar as pessoas, muitas vezes, e essa rotatividade toda de entra empresa, sai empresa, perde contrato, ganha contrato, gerar toda uma ineficiência no serviço prestado. Ana, agora veja só, você fala aí agora sobre a terceirização, e eu volto ao filme de 2018, onde nós ficamos lá na Assembleia Legislativa lutando contra o aumento da alíquota de previdenciária de 12% para 14%. Nesse ano, agora de 2019, que passou, nós também já lutamos contra isso, e cada vez mais a gente observa que o nosso contingente, a nossa categoria vai reduzindo ano após ano, ano após ano. Então, veja só, eu sempre falo uma frase aqui com o pessoal, o seguinte: não existe sindicato sem categoria. Isso. Quando nós começamos a fazer aqueles debates sobre a reforma da Previdência, muitos servidores disseram assim: não, isso aí não é comigo, não vai me atingir e tal. E aí nós estamos vendo agora que atingiu a todos, inclusive os aposentados e pensionistas. A reforma administrativa, ela vai atingir todo mundo, quem é cargo, quem não é, quem é servidor técnico efetivo, quem não é, quem é professor, quem não é, a todos. Então, assim, é importante esse trabalho que nós estamos fazendo, essa live, para conscientizar que nós estamos trazendo uma grande discussão justamente para a sua funcionalidade, a sua vida útil funcional dentro de uma instituição. Pode ser a universidade, pode ser outro órgão. Mas é importante que o servidor ele entenda e veja, Ana, que o que nós estamos mostrando para ele é porque ele não pode ficar parado, ele tem que emergir, certo? Sentar com as suas entidades, conversar, discutir e ver o papel que cada um precisa desempenhar a partir de agora, entendeu? Então, assim, uma questão que eu gostaria que você abordasse aqui, que você sempre faz essas explanações assim importantíssimas, quanto à participação dos servidores nessa construção que está aí. Porque, notadamente, a reforma previdenciária, como você bem abordou, nós praticamente estávamos sozinhos. Lutamos muito, mas estávamos sozinhos. Mas a reforma administrativa, certo? Nós precisaremos contar, certo? Com todos e todas. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso. Está fechado, Ana, seu microfone. Desculpa, gente, eu fecho para não ficar barulho quando vocês estão falando.
Eu dizia o seguinte, o sindicato, ele na realidade, ele é um representante da vontade da categoria, não é? Mas ele é simplesmente um porta-voz, o representante do desejo. Mas para que as pessoas entendam que aquele desejo é verdadeiro, a categoria precisa dar o suporte. Eu lembro que uma das coisas que mais irritou o grupo das entidades, né, que estavam lutando contra a reforma da Previdência foi uma fala de alguém do governo dizendo que as manifestações na porta da Assembleia Legislativa eram manifestações só de dirigentes, que não tinha trabalhador nenhum ali. E ele sabendo que isso estava acontecendo, porque foi no momento de férias, foi no momento de início do ano, todo mundo, né, uma conjuntura, e que, diga-se de passagem, não foi escolhida à toa, mandar no final do ano, quando você desmobiliza as pessoas por conta do fim do ano, por conta das férias escolares, por conta de tudo, né? Eu digo isso para falar o seguinte, a participação das pessoas ela é extremamente importante. E aí, até nisso, quando você cria formas diferentes de contratação, que não concurso, que não garantem a estabilidade, ou quando você tem uma ideia, como a ideia hoje da reforma administrativa, de flexibilizar a estabilidade, atrelando isso a um desempenho, é uma forma também de você desmobilizar. Porque se eu vou ser avaliada pelo meu desempenho, será que eu tenho a mesma possibilidade, como hoje eu tenho, né, com a minha estabilidade, de poder me colocar contra as coisas que eu acho que não estão corretas na administração da minha categoria pelo governo? Será que eu posso fazer uma greve de forma tranquila? Será que eu posso me colocar? Será que eu posso até me associar ao sindicato, né? Se eu não tiver assegurado a estabilidade? Muitas pessoas veem estabilidade no setor público como um privilégio, uma benesse, em muitos casos até dizem, não, eu já vi muito em fila de banco público as pessoas dizendo, tem que privatizar mesmo, tem que acabar com a estabilidade, é por isso que, né? E, na realidade, o que as pessoas não entendem é que a estabilidade é a garantia que aquele agente público, em qualquer função que ele execute, ele tem autonomia, né? Inclusive autonomia para fazer as reivindicações, né? Então, assim, não há muita possibilidade da gente fazer enfrentamento a essas coisas achando que só o sindicato, só a direção do sindicato tem a prerrogativa de fazer a luta, né? É necessário demais o suporte da base, porque quando você sabe que está todo mundo ali, está mobilizado, é mais difícil, você oferece mais resistência do que simplesmente quando vêm as coisas e a gente fala, tudo bem, eu não tenho como lutar contra isso, deixa como está. Então, assim, o que respalda toda a existência das entidades sindicais é a existência de trabalhadores. Você não tem sindicato se você não tiver trabalhador, né? Então, assim, mesmo na luta política, e aí quando eu falo luta política, eu não estou falando luta político-partidária. Quando a gente luta, por exemplo, para não existir uma reforma administrativa ou para não existir uma reforma previdenciária, isso é uma luta política, né? É uma luta de uma classe da sociedade, que são os trabalhadores, contra a usurpação de algum dos seus direitos, né? Ana, me tira uma dúvida. A partir do momento que essa PL excetua algumas categorias de serviço público, ela não estaria ferindo o princípio constitucional da isonomia? Em condições normais, talvez. Mas qual é o grande problema nesse momento? Nós temos um decreto de calamidade pública. Esse decreto de calamidade pública, ele é bem claro em dizer que nós estamos vivendo uma condição excepcional. Então, quando ele retira os profissionais da saúde e os profissionais da segurança pública, é porque eles entendem que, nesse momento, esses profissionais são essenciais para o funcionamento do Estado durante esse momento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, independente da pandemia, as outras PECs que tratam do ajuste fiscal, né, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, também diferenciam algumas carreiras, entende? Então, assim, juridicamente falando, você tem aí materialidade para diversos tipos de ações, né? Porque é óbvio que fere. Se você tá dizendo, olha, ninguém vai ter reajuste, mas o fulano vai.
teoricamente, você está ferindo esse direito, não é? Só que na própria reforma da Previdência, se vocês olharem, a reforma aqui do Estado, eles mantiveram os policiais civis na reforma, mas a PM foi para um outro regime. Separou, é verdade. Vocês lembram? É verdade. E a reforma só vale para quem é civil, foi criado um regime especial para quem é militar, PM, bombeiro e Forças Armadas, né? Então, assim, eu vi vários assessores jurídicos, vários juristas questionando isso, né? Do mesmo jeito agora, por exemplo, não diz respeito especificamente a vocês, mas pode vir a dizer, na MP 936, que tem a possibilidade de redução de jornada com redução de salário e suspensão de contrato de trabalho com redução de salário, né? Isso feito por acordo individual ou acordo unilateral, como está colocado lá, sem a presença do sindicato, isso fere um princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Para você fazer isso, você tem que ter a concordância do sindicato. Mas o que o governo coloca lá na MP 927? Ele diz que as regras trabalhistas durante a pandemia, durante o período de calamidade pública, elas podem ser alteradas unilateralmente, ou seja, não precisa nem da negociação individual. Eu posso decidir e implementar isso para o meu trabalhador, tá? Eles só colocam a necessidade de negociação como obrigatória para trabalhadores que recebem entre 3 salários mínimos, que são R$ 3.135, e R$ 12.212, que é 2 vezes o teto da Previdência, do INSS. Então, teoricamente, os sindicatos só poderiam participar em negociações para trabalhadores com esses rendimentos. No entanto, quando a gente pega os dados da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, a gente observa que mais de 80% dos trabalhadores ganham até 3 salários mínimos no Brasil. Então, significa dizer que você está afastando o sindicato da negociação da grande parte dos trabalhadores, e que normalmente são mais hipossuficientes, porque exatamente tem um rendimento menor, entendeu? Então, se o patrão chegar e disser, vou reduzir seu salário, vou reduzir jornada, você vai falar o quê? Então, esvazia o espaço do acordo coletivo, né? Isso para vocês verem um tanto de coisa que tem aí que a gente poderia questionar judicialmente. Eu sou economista, não sou advogada, mas de ouvir e ler diversas pessoas da área falando, posso citar aí esses casos. Você falava, Ana, da importância do servidor público nesse momento da pandemia. Veja só, nunca se teve uma visão assim bem verdadeira, né, com os pés no chão, da importância que deveríamos dar, todos os gestores públicos, do SUS. Hoje, basicamente, o SUS, ele é quem mantém o brasileiro ainda em condições de lutar contra a pandemia. Veja, você tem tantos outros servidores públicos, né, como os policiais, né, os próprios médicos e tal, e até a própria Caixa Econômica é o banco público que está socorrendo. Veja que ele está passando por esse problema todo, por quê? Porque você passa por gestores que entendem a visão do Estado mínimo e você retira a importância dele. E hoje você pode ter certeza, todos os países que têm o capital em sua tendência maior, em sua dianteira, todos precisam hoje da ação emergencial do Estado. E aqui no Brasil, principalmente. Então, você tem o SUS, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem policiais, você tem também a própria Caixa Econômica. Então, tudo isso vem mostrar, né, desfazer aquele conceito de que o serviço público, né, é inoperante, né, que não atende às necessidades, muito pelo contrário. Né? O que é que você realça sobre isso aí em termos de servidor público? Eu diria, nem só em termos de servidor público, mas eu tenho dito
nas lives, nas reuniões que eu tenho participado, é que, assim, se alguma coisa de positivo a gente vai poder ter de herança dessa pandemia, é a noção exata da importância do Estado. E a noção exata da importância do Estado forte, não o Estado mínimo, um Estado raquítico, anêmico, né? Aquele Estado pequenininho que não tem muito poder para fazer nada e a confiança de que o mercado, né, o setor privado vai suprir as lacunas que o Estado não conseguir suprir. Isso cai por terra hoje com a pandemia. E não cai por terra no Brasil, cai por terra no mundo, né? Economistas, os mais conservadores, de linhas de pensamento mais conservadoras, mais neoliberais, têm defendido que só o Estado, utilizando o orçamento, né, vai poder fazer frente às necessidades que todos os países vão ter em relação a isso. A gente pode pegar o exemplo de um país, né, que é extremamente liberal nas suas políticas e que foi um dos primeiros a adotar medidas que vão contrárias a essas medidas liberais, que é o Reino Unido. O Reino Unido, a gente pode dizer que é o berço do liberalismo, né, junto ali com os Estados Unidos. E o que acontece? Lá, o governo do Reino Unido, ele tem assegurado aos trabalhadores 80% do pagamento dos seus salários para salários que vão até quase 14 mil reais, entende? Por quê? Porque ele é legal, ele está preocupado com as pessoas? Também, eu imagino que também. Mas, sobretudo, porque ele sabe que se as pessoas não tiverem renda na mão, elas minimamente não vão fazer a economia funcionar e ele não vai ter arrecadação de volta, né? Quanto menos renda as pessoas tiverem, mais difícil é a retomada da atividade econômica quando a pandemia acabar. Então, é aquela história, vão-se os anéis, ficam os dedos. O Trump, nos Estados Unidos, também está fazendo a mesma coisa. Ele tem garantido $1.200 para as famílias, para os trabalhadores, e basicamente isso, no sentido de garantir alguma renda, para que as pessoas continuem consumindo, a economia minimamente continue tendo atividade, e para quando o pior da pandemia passar, as atividades produtivas, as atividades econômicas possam vir sendo retomadas de forma mais rápida, né? E vale dizer o seguinte, isso não tem nenhum conflito com as medidas de isolamento social, ao contrário. Os próprios economistas também dizem que, nesse momento, a melhor medida econômica são as medidas de isolamento social. Só que elas não podem vir sozinhas, entende? Você não pode dizer, olha, não pode abrir shopping, não pode abrir fábrica, não pode abrir obra e ficar por isso mesmo, entende? O governo ele tem que se preocupar em fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que as pessoas continuem tendo renda, aquelas que têm emprego, que continuem tendo salário, e de preferência um salário que seja o mais próximo possível do delas, aquelas que não têm renda porque são informais e estão impossibilitadas de trabalhar, ou aquelas que estão desempregadas, que também tenham renda, e, sobretudo, socorro para as empresas, né? Por que socorro para as empresas? Para garantir o lucro delas? A longo prazo vai ser isso, mas a curto prazo é para garantir emprego. Se eu assegurar para as empresas possibilidade delas pagarem suas folhas de pagamento durante o período que elas não estão funcionando, eu asseguro que as pessoas vão ter emprego quando acabar a pandemia, durante e depois, e, novamente, eu tenho a certeza de que a retomada das atividades vai se dar de forma mais rápida, né? Então, assim, o isolamento social, e quanto maior possível, é importante para a economia, porque significa dizer que você achata a curva, significa que você não vai ter várias pessoas doentes ao mesmo tempo, acessando um sistema de saúde que em nenhum lugar do mundo tem capacidade para absorver. E vamos pensar, a letalidade da Covid-19 ela é baixa, mas digamos que ela seja 5%. 5% de 210 milhões de pessoas são mais de 10 milhões de pessoas. Nós não temos 10 milhões de leitos, nem juntando o setor público, nem o setor privado. E isso a gente está falando só da Covid. A gente esquece que, nesse meio tempo, as pessoas podem se acidentar, podem infartar, podem ter um AVC, podem ter uma apendicite,
podem ter um ataque de alergia que fecha a glote, a pessoa não tem como ser tratada e morre porque não tem atendimento, entendem? Então, assim, não é só a pandemia. Então, quanto mais a gente ficar isolado e a disseminação desse vírus ele for menor, que possibilite todo mundo ser tratado, significa dizer que mais rapidamente você pode afrouxar essas medidas de isolamento. E quanto mais rápido você afrouxar as medidas de isolamento, mais você retoma as atividades produtivas. Então, para a economia, o prejuízo é menor, entendem? É simples assim. Não tem mágica. Aí, falando ainda da importância do Estado. A maioria, quase absoluta, das pesquisas que a gente tem em saúde estão vindo de onde, gente? Das universidades públicas. Verdade. Na sua grande maioria, das universidades e das instituições de pesquisas públicas. A grande parte do atendimento em saúde vem da onde? Vem do SUS, que é público. Entendem? A própria Caixa Econômica, aos trancos e barrancos, e aí foi um erro, porque deveria ter aberto para todos os bancos fazerem esse pagamento, mas, assim, o processamento é a data prévia, o pagamento é a Caixa, ou seja, é toda a estrutura do Estado, nesse momento, dando suporte, né? A própria questão do socorro às empresas, o dinheiro vem da onde? Vem do Estado, né? E aí cabe a gente lembrar que as pessoas que defendem o neoliberalismo, o ultraliberalismo, é no sentido de tirar recurso do Estado para nós, porque para as empresas, historicamente, desde que o Brasil é Brasil, os grandes investimentos no Brasil sempre foram feitos através do Estado. Construção de infraestrutura, logística, toda a parte mais pesada é o Estado que proporciona, né? E quando a iniciativa privada faz, ela faz com o quê? Com recurso do Estado, via BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, e assim sucessivamente. Então, esse discurso de Estado mínimo, nesse momento, ele é um discurso extremamente datado. Firmina, tem uma pergunta aqui de nosso irmãozinho Abílio. Ele pergunta, essa reforma administrativa vai atingir os 3 segmentos, judiciário, legislativo e executivo, ou vai atingir a massa que é o executivo? Olha, a rigor é para atingir todo mundo, tá? É para atingir todo mundo. Agora, qual é a questão em relação ao executivo? O executivo, dentre os 3 poderes, é que tem a remuneração mais baixa, média, né? Então, assim, uma reforma administrativa, ela pesa mais para o executivo do que ela pesa para o judiciário e para o legislativo, né? Mas os salários são menores. Então, assim, basicamente, você tem uma reforma que vai atingir todo mundo, né? Se for como está no papel e tiver os cortes que tem, né? Por exemplo, a reforma da Previdência criou uma alíquota maior para as carreiras que têm maior salário. Então, nesse caso, a gente pode dizer, olha, afetou mais tal trabalhador. Mas, no final das contas, afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo. E a ideia do governo é que ela seja para os 3 poderes. Tem outra pergunta aí, Salvador, pessoal? Por enquanto, fácil, porque a última que eu vi foi de Abílio. A repercussão para a universidade, por exemplo, é possível cortes, redução de cargos, de funções? Qual o cenário que você visualiza assim nos próximos momentos para a universidade, Ana? Então, na realidade, a gente pode dizer que as universidades, elas foram as primeiras a sofrer, mesmo antes de existir uma reforma administrativa. As universidades federais tiveram contingenciamento de recursos, eu não sei se vocês lembram, corte de orçamento, vocês lembram que tinha universidade que só estava funcionando durante o dia, porque para economizar energia, não podia ligar o ar-condicionado, isso estava acontecendo até outro dia, né? Eu acho que não é nem tanto uma questão da reforma administrativa. Eu acho que a reforma administrativa ela não vem em relação a essa questão de cargo, de função dessas coisas, até porque isso sempre é um objeto de fazer política, né? Eu poder botar alguém aqui, alguém ali, né? Então, assim, acho que não é por aí. É pior do que isso. A reforma administrativa ela vem no sentido de, como o Salvador falou, esvaziamento e esfacelamento das carreiras.
sabe? É você, a cada dia, ter menos gente contratada de forma no concurso e ter uma carreira com progressão, com promoção, com valorização salarial, e você substituir essa forma de gestão de mão de obra, se é que a gente pode falar assim, no serviço público, nas universidades, por essa forma, através... Deixa eu ligar aqui, está ficando escuro. Por essa forma, através de terceirização, de contrato temporário, que é uma forma mais fácil de gerir, né? O que o governo pensa? Se eu contrato as pessoas via concurso público, elas têm uma carreira, elas têm estabilidade. Se reduzir minha arrecadação, eu não posso demitir todo mundo, porque essas pessoas têm carreira e têm estabilidade. Então, como é que vem a reforma? A reforma vem no sentido de matar as carreiras. É não ter o concurso, é contratar por via que não seja ele, entende? Por quê? Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora, né? Por conta da pandemia. A pandemia jogou no chão as arrecadações, estados, municípios, todo mundo. Fato. O que várias prefeituras estão fazendo, já que não podem demitir o professor concursado, as pessoas concursadas? Estão demitindo em massa trabalhadores terceirizados e temporários. Eu já tive notícia através das centrais de várias prefeituras que estão fazendo isso. Já que não pode demitir, por exemplo, está sem aula. Eu não posso demitir o professor concursado, mas eu posso demitir aquele professor que eu contratei temporário. Eu posso demitir todas as pessoas que eu contratei terceirizadas. Então, do ponto de vista de gestão da mão de obra, ou gestão do trabalho, né, do custo do trabalho, eu não tendo carreiras, eu não tendo estabilidade, eu tenho mais flexibilidade para demitir, para contratar, dependendo do momento que eu esteja vivendo. Entende? Então, eu não acho que seja que vai reduzir função, você vai acabar tendo uma redução dessas coisas, porque você vai ter redução no concurso. Não farão mais concurso, né? Você pode até ter concurso, mas você vai ter um número de concursos muito mais reduzidos. Repare, hoje em dia, a forma de ingresso no Estado é concurso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando foi o último concurso para técnico administrativo da UNEB? 2010. Entende? Então, você tem 10 anos e não tem proibição nenhuma de fazer concurso, assim, pela lei. Mas qual é a justificativa do Estado quando não faz? Porque não tem recurso. Entende? Então, é isso que eu estou falando. A reforma administrativa ela vai oficializar uma coisa que, a rigor, ela já existe, que é essa substituição que a gente tem visto na forma de contratação. E, com isso, se você pensar, a gente agora, vocês já têm um achatamento salarial gigante, né? Vocês têm quase 30% de perda salarial, né? Deixa eu até entrar aqui para ver, para falar o valor corretinho aqui. Vocês têm uma perda salarial bem considerável. Então, imagine vocês ficarem pelo menos 1 ano e meio, né? Perda, né? Com mais perda, que eu quero dizer. Então, assim, é muito complicado. Estou abrindo aqui, só para poder olhar para vocês a perda direitinho aqui, que eu fiz um cálculo para poder passar nesse meio tempo. Vocês têm uma perda pelo IPCA, que é o índice que tradicionalmente o governo reajusta, de 31,05%, né? Perda salarial. Então, assim, isso vai piorar, vocês estão com poder. Isso eu estou falando só perda inflacionária, porque se a gente for pensar a perda porque aumentou o FUNPREV, a perda porque meu plano SERV eu estou pagando mais, é maior ainda, né? Eu estou falando só de inflação acumulada de 2015 a 2019 em dezembro, não estou nem contando esse ano, tá? Isso porque a data base de janeiro, né? Então, eu estou contando ali janeiro de 2015 a dezembro de 2019. A perda é mais do que 31%, não é? Então, assim, imagine, é muito delicada a situação, né?
É um empobrecimento da categoria, é um achatamento grande dos salários. Vocês já imaginaram quanto tempo vai demorar para poder recompor isso? Principalmente não tem, a quem acredita que não vai. Passar, né? Se essa coisa de ajuste, porque assim, gente, já era necessário ajuste, embora não esse que o governo propala, mas já era, assim, já havia um desequilíbrio, digamos assim, fiscal. Vocês imaginam como é que vai ficar a conta dos estados e municípios depois da pandemia? O que vai acontecer com a economia? Nossa. Pense aí. Então, sem arrecadação nenhuma. Até você conseguir recuperar, assim, se você pega, por exemplo, setores extremamente importantes, talvez o setor do comércio, ele seja aquele que vai recuperar um pouco mais rápido, mas mais ou menos. Por quê? Para você recuperar o comércio, você tem que recuperar a renda. E sabe qual é a perspectiva para o desemprego depois da pandemia? Não só o DIEESE, mas outras instituições como a FGV, IPEA, várias instituições, a gente tem estimado, o próprio IBGE, que não é impossível da taxa de desemprego dobrar nesse período de pandemia. A gente já está com uma taxa de desemprego de 12,2. Nesse momento no Brasil, aliás, nesse momento não, até o fim de março no Brasil, existiam 12.900.000 desempregados. No período de janeiro a março, mesmo sem pandemia, o desemprego aumentou em 1.300.000 pessoas. Com a pandemia agora, você vai ter um monte de empresas simplesmente morrendo, sobretudo as pequenas e as médias, as micro e as médias, né? Então, a nossa expectativa mais pessimista, que também depende da duração do isolamento, né? E como a gente está vendo o povo todo na rua aí circulando, a perspectiva não é boa, é de que a gente bata uma taxa de desemprego de 24%. O que significa dizer que a gente vai ter 24 a 25 mil pessoas desempregadas. Então, como é que você vai recuperar as atividades econômicas, mesmo voltando ao trabalho, à produção, se as pessoas não têm renda? E aí cabe um parêntese importante. A gente pensa que quem gera riqueza no PIB é a empresa, mas o PIB é sustentado 65% pelo consumo das famílias. Quem é consumo das famílias na economia? É quem não é governo e quem não é empresa. Por quê? Porque a empresa só produz se tiver quem compre, né, gente? Com certeza. A prova agora é que a gente está vendo. Com todo mundo sem renda e sem trabalhar, não tem produção, não tem riqueza sendo gerada. Entendem? Então, olha que situação, né, que a gente está fazendo, que a gente está vivendo. E, assim, a gente está vivendo um fato que a gente nunca imaginou. A gente não tem nem muito alcance. Primeiro que a gente tem incerteza, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? A gente não sabe nada. Na realidade, sendo muito honesto, a gente faz estimativas e previsões, mas tudo muito assim, tentando tatear no escuro, né? Tipo, você está na neblina, você vai botando o braço para poder não bater em nada, né? Mas o fato é que as incertezas estão muito colocadas nesse momento. E aí, assim, para finalizar isso que eu estou dizendo, é razoável supor que se o governo tiver que usar orçamento para socorrer as pessoas e as empresas, ele vai tirar de quem? De vocês. Chegamos em primeiro lugar. Dá medo. Né? Ele vai ter todas as justificativas para não dar reajuste, para não ter progressão de carreira, para não... Né? E já tem um trabalho midiático aí contra os servidores que é fantástico, né? Isso. E eles vão dizer que eles estão chamando os servidores para dar o seu sacrifício, né? Olha, deem seu sacrifício, todo mundo está dando seu sacrifício, vocês têm que dar seu sacrifício também. Eu já vejo isso colocado, porque sempre é assim que acontece, entende? O que eles falam... Será que eu posso chamar os deputados para fazer sacrifício também? Tipo assim, dar 80% do salário deles, tirar senador, governador. Eles deveriam dar um bom exemplo, né? Porque só a gente menorzinho que dá o exemplo. Ninguém quer, não. É o trabalhador que dá o exemplo. Eu acho que, né, Salvador, agora já está estourado o tempo que nós usamos... Pronto, só mais duas. Viu, Ana? Só mais duas. Essa PL 039, ela vai condicionar a ajuda do governo federal e dos estados, que nós sabemos que todos estão deficitários, praticamente, principalmente o estado da Bahia,
a reforma administrativa, né, que eles vão fazer essa maldade contra a gente. Claro que se depois, quando os estados retornarem, a economia retornar, eles não vão desfazer isso, e o excedente que aparecer, depois que a economia voltar, vai ficar com o estado, é claro. Na realidade, assim, isso teoricamente até 2021, até o final de 2021, essas regras para os servidores. E por incrível que pareça, dos 14 estados deficitários, a Bahia não é. A Bahia tem uma das contas mais equilibradas e um dos menores endividamentos. Isso é uma coisa a favor da gente, entende? A Bahia ela tem pouco endividamento e ela tem as contas aqui, ainda que hoje não estejam completamente equilibradas, mas a gente não tem muito problema. Reparem que não tem atraso de salário como tem em outros estados, você não tem suspensão das atividades do setor público. Óbvio que a gente sabe por que isso, né? Basicamente, o ajuste foi feito em cima dos reajustes de vocês. São vocês financiando esse equilíbrio. Não houveram. Não, mas é isso que eu estou falando. O ajuste foi feito sobre os reajustes que vocês deveriam ter tido e não tiveram. É isso que eu estou falando. Nossa parcela de contribuição nós já temos. Contas equilibradas, razoavelmente equilibradas, e consegue fazer algum tipo de investimento, porque ele meio que congelou o gasto com o pessoal, né? O gasto com o pessoal, que eu digo assim, em relação a reajustes, né? Porque tem um crescimento vegetativo da folha que não permite um congelamento, mas o fato dele não dar reajuste, num primeiro momento ele disse porque isso rebateria na Previdência, não é? Porque a Previdência também consumia uma parte das receitas correntes líquidas por conta do déficit, e isso também mantém ali o déficit do Estado muito pequeno. Então, a Bahia é um estado que não é dos estados piores. Agora, tem um problema. Nós vamos ter uma queda grande de arrecadação no estado. E aí, o governador Rui Costa não tem como chegar e dizer, olha, governo federal, eu não vou entrar no seu PL 039 porque estou de boa na lagoa. Não, porque, na realidade, as transferências, essa ajuda do governo federal é exatamente para compensar o que vai ser perdido de arrecadação para estados e municípios. Entende? Então, o governador ele não tem escolha nesse momento. Em relação a isso, ele não tem escolha. Foi um checkmate da equipe, né, econômica. Na realidade, o Congresso ele até meio que tentou dar uma flexibilizada, mas continua ruim para o servidor público, né? E assim, o Paulo Guedes já tinha, como eu falei para vocês, essas 3 PECs querendo fazer ajuste. Aí ele encontrou a pandemia como a desculpa ideal. Quem é que vai falar contra um ajuste no momento em que a gente está vendo que o céu está desabando sobre nossas cabeças? Entendem como é aquele checkmate no jogo do xadrez que você não tem muito o que fazer? É verdade. É verdade. Mas o quê? Ok, tem uma outra pergunta aqui, mas está relacionada ao TAC, que não é exatamente esse tema, né? Não tem problema. Não, é porque a colega está falando o seguinte, tivemos concurso em 2010, mas aumentou as funções que seriam para concurso nesses 10 anos. Por que a UNEB não foi obrigada a fazer concurso? Isso falando que a UNEB usa o REDA e os terceirizados de forma errônea. E isso você não sabe bem essa resposta. A pessoa que falou isso está coberta de razão, ela não está fazendo uma pergunta, ela está dando a resposta já. Na realidade, tem várias empresas, eu sei da Embasa, que tem termo de ajustamento de conduta para reduzir terceirização e fazer concurso. Tem várias entidades do governo que o Ministério Público Estadual tinha feito, pelo menos, até antes de 2017, termos de ajustamento de conduta para poder realizar concurso público. Só que o que aconteceu em março de 2017, que eu falei antes? Você chega e diz que a terceirização é uma forma legítima de contratação no Estado, que você só não pode terceirizar as carreiras típicas, policial, bombeiro, magistrado, auditor fiscal, entende? Então, com isso, a UNEB ela está completamente dentro da lei e hoje, nesse momento, não existe nada que obrigue a UNEB a fazer concurso, nem a UNEB, nem a Embasa, nem ninguém. Entenderam? Como que a reforma trabalhista, no final das contas, e a lei de terceirização pega o servidor público, mesmo sem dizer respeito a ele,
especificamente. Atingiu em cheio, senhor doutor. Né? Eu me lembro que a Embasa já estava tentando desterceirizar determinados setores, voltou tudo meio que a estaca zero, porque não precisa mais. A rigor não precisa. A extinção dos cargos, né? Não tem para onde correr. E os cargos, infelizmente, a gente sabe. Ninguém aqui é menino, né? Os cargos, eles sempre vão existir, porque os cargos, eles são a forma de fazer a política aí muito entre aspas, né? De conseguir as alianças, o partido X, o partido Y, que me apoia, eu dou. Vocês não estão vendo agora a negociação toda do governo Bolsonaro com o Centrão? Com o Centrão, Né? Para poder conseguir ter apoio. Ele perdeu o apoio do próprio partido, ele saiu do partido, ele está se aliando agora com o Centrão, que ele sempre falou mal, exatamente por isso, porque ele precisa de alianças para aprovar essas pautas, que são pautas que desde sempre teve. Então, é assim que a política funciona, infelizmente, a má política, mas funciona assim. Pronto, Salvador. Vamos liberar nossa... Mas, Firmino, eu fiquei com vontade de quero mais, a gente vai ter que marcar outra. Com certeza. Eu quero beber mais. Eu estou à disposição, gente. Para isso que o Diese existe, né? Para a gente fazer essas reflexões, para fazer os estudos, né? Hoje em dia, se a gente não tiver embasamento das coisas que a gente fala, a gente já não é muito ouvido em relação ao governo e aos patrões quando a gente vai com tudo bonitinho. Imagina se a gente não tem informação. Aí fica difícil, né? Ô, Ana, fala um pouquinho da calculadora que você mencionou para mim. Ah, sim. Nós elaboramos, logo depois da promulgação da Emenda Constitucional 26, da reforma da Previdência aqui do Estado, nós fizemos uma calculadora do regime próprio de Previdência do Estado. Essa calculadora, ela mostra, com a mudança das regras, as regras que valem a partir de agora para a Previdência, quando que a pessoa vai aposentar. Por exemplo, se ela tivesse entrado agora, em quando que ela aposentaria, né? Se ela já estiver no Estado, qual a melhor regra de transição entre as duas que tem, né? E aí ela dá um horizonte, para calcular exatamente o tempo que a pessoa ainda precisa trabalhar, a idade que vai se aposentar, tudo bonitinho. Todas as entidades filiadas ao Diese, e aí o Sinteste afiliado, vão ter, muitas já estão, porque houve uma mudança de e-mail do Sinteste, eu mandei para um e-mail antigo, né? Mas desde o dia 16/4, que várias entidades já disponibilizaram isso. Então, o Sinteste já tem tudo, agora já mandei para o e-mail correto, e já vai disponibilizar na página, para que cada trabalhador entre, ela é super fácil, autoexplicativa, entre, faça seu cálculo e veja lá qual vai ser a sua situação. Maravilha. E eu também termino. Só para finalizar mesmo a minha fala, eu queria convidar todo mundo que está assistindo para entrar no site do Diese, www.diese.org.br. Nós criamos uma sala de situação chamada Crise do Coronavírus. Então, lá tem uma série de estudos, de debates, de conferências que a gente está fazendo com esse tema. Tem uma nota que nós fizemos especificamente para o setor público, tá? As implicações que a pandemia podem ter para o trabalhador do setor público. Amanhã mesmo nós vamos ter uma conferência, então é só chegar e se inscrever. Tem também alguns cursos online gratuitos, tá? Que qualquer pessoa pode se inscrever e fazer em casa. Então, eu convido vocês a entrarem, a ver o que a gente tem disponibilizado durante esse período. Eu já passei para todo mundo, já passei para todo mundo, já me inscrevi também. Ótimo. Eu também. Todos os dias a gente tem produzido alguma coisa, porque como tudo está frenético, né? Toda hora acontece uma coisa, então a gente, pelo menos 24, 48 horas depois, a gente tem algum tipo de posicionamento ou estudo, né? Não é posicionamento, são as análises a respeito daquilo. Pronto, Salvador. Já vou entregar para você. Vai transferir para mim, transfira. Eu quero agradecer a Ana pela contribuição dela, foi realmente enriquecedora. Com certeza despertou muita ideia, muita reflexão na categoria. Realmente temos que
nos informar para melhor lutar. Não há luta sem conhecimento. Obrigado. Estou com saudade, a gente vai fazer outras, porque realmente você tem muito que contribuir. Estamos à disposição. O Sinteste só tem a agradecer, inclusive porque Agradeço. não é só informação. Nós tivemos hoje uma formação. Uma formação. Como todo movimento sindical está carente hoje de uma formação sindical, hoje nós passamos por uma formação sindical na prática, certo? Onde a gente revisitou a importância dos sindicatos, a importância da categoria e a importância do servidor público e do serviço público. Com certeza. Ana, nós só temos a agradecer a você, que Deus abençoe, viu? Demais. Eu que agradeço. Para continuar nessa luta aí, ok? Eu que agradeço, em meu nome, em nome do Diese, pela confiança do convite, pela filiação que vocês fizeram recentemente ao Diese, sejam muito bem-vindos. Eu sei que é um sacrifício, né? É um custo, né? Mas a gente está aqui para isso, né? 65 anos tentando dar esse tipo de suporte para as entidades sindicais, para que as entidades sindicais, por sua vez, deem o suporte para a classe trabalhadora. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, que teve paciência de ficar, e um abraço a todos. Todo mundo fique em casa, quem puder, e se cuide. Com certeza. Forte abraço. Valeu. Tchau, gente. Até logo para todos. Aqui encerramos, mas vem novas lives do Sinteste. Não percam, porque o assunto é muito mais enriquecedor pela frente. Forte abraço. Abraço a todos. Pode. 1h17. Porra.